Olá, caro professor de dança de salão. Hoje eu queria abordar o seguinte tema: seja um professor de dança de salão notável, tá bom? Então, o que é ser notável, né? Deixa eu dar o significado para que você entenda mais ou menos do que eu estou querendo falar. Eu acho que um professor notável é aquele professor que se destaca. Aquele professor que quando você faz a aula dele, você percebe que tem algo diferente. Não só uma aula, mas quando você acompanha o trabalho dele ao longo do tempo, você percebe que ele é diferenciado. E eu identifiquei, eu já conheci diversos professores, já trabalhei com vários deles, tenho vários deles que trabalham comigo hoje, já tive a oportunidade nesse meu trabalho, né, como mentor de profissionais de dança, assistir a aula de dezenas, centenas, talvez, de professores, não só aqui no Brasil, mas no exterior. E a gente consegue reunir características que eles têm em comum. Os mais talentosos, os que têm mais alunos, os que conseguem desenvolver um trabalho mais assertivo, eles têm habilidades em comum. E a gente tentou reunir essas habilidades, essas características aqui nessa aula, né? Vai ser uma aula mais avançada, que a gente vai evoluir bastante, para te trazer e tentar contribuir de alguma forma para que você se aproxime um pouco dessas características. Então, fica comigo que a gente vai detalhar o que para mim seria um professor de dança de salão notável, tá bom? O que a gente vai aprender? A gente vai perceber que um professor notável, ele consegue atrair a atenção dos alunos, ele tem excelente domínio de turma, ele consegue reduzir a evasão das aulas dele, essa é uma habilidade também de um professor notável. Ele também tem confiança para crescer, então eu vou te dar ferramentas para que você adquira confiança para crescer profissionalmente e aprender algumas ferramentas didáticas poderosas nesse processo de se tornar um professor notável, tá bom? Então vamos lá. Para mim, existem 6 pilares para uma boa aula de dança de salão. E um professor notável está atento a esses 6 pilares. E aí eu vou passar um a um com eles em detalhes para você agora aqui nessa aula, tá bom? Que pilares são esses? Primeiro pilar, não seja previsível, tá? Então, por que eu falo isso? Geralmente o que é que se faz? Vou dar um exemplo de aula. Você tem ali um alongamento de frente para o espelho ou um aquecimento, né? E aí depois o professor pede para os alunos dançarem, né, de forma livre, praticar um pouco. Depois ele faz de repente uma pequena revisão de um passo que de repente foi aprendido em aulas anteriores. Depois ele ensina um passo novo, né? Quebra lá o passo e ensina o passo novo na aula. Deixa um tempo para os alunos praticarem aquele passo, né? Os alunos dançarem. E de repente ensina variações daquele passo. Formas diferentes de entrar, formas diferentes de sair, tá? Mas aí, eu queria que você entendesse que esse é apenas um modelo, uma forma de dar aula, dentre N opções, tá? E às vezes, quando você tem apenas esse modelo de aula no seu repertório, você se torna previsível. E a partir do momento que você se torna previsível, você se torna chato, né? O teu aluno ele já sabe o que esperar da tua aula. E isso é um grande problema, tá? Um professor notável, ele não é previsível. Ele tem diversas opções de aula e isso está no planejamento dele. Ele está o tempo todo atento a incluir no repertório de aula dele possibilidades que fujam desse padrão. Não que esse padrão esteja errado, ele é apenas, como eu falei, uma das opções que você tem, tá? Um esqueleto básico, de repente, de montagem de uma aula, certo? E aí, que opções a gente tem? Muitas. Eu gosto muito dessas duas palavrinhas mágicas, e se, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas você pode criar à vontade. E se hoje você colocar os alunos para começar dançando, se você não alongar e não aquecer, entende? Às vezes o professor coloca isso na cabeça, não, começou a aula, eu tenho que fazer um aquecimento ou um alongamento. Por quê? Entende? Acho que surpreende. Tá vendo? Eu fiz uma pequena mudança, né? No começo da aula, ao invés de pedir para o aluno aquecer ou alongar, coloca eles para dançar direto, bota ali 10 minutos, um pouco tempo a mais de dança para que dê tempo todo mundo chegar. Então você já quebrou um pouco esse padrão. Isso não vai gerar nenhum problema para você. Você pode fazer o alongamento depois da dança, não tem nenhum problema. Ou não fazer. Qual o problema de você ter uma aula de dança sem um alongamento? Não vejo problema nenhum. De repente uma aula mais introdutória, uma aula que realmente você não vai ensinar nada que exija muito
do corpo do aluno, né, que seja necessário obrigatoriamente fazer um alongamento. Então, e se, né? E se a revisão for só no final? Você pode ensinar o passo e deixar para revisar o passo da aula anterior só no final. Não tem problema nenhum, é uma possibilidade também. Eu queria que você pensasse nisso, né? Se o alongamento não fosse na frente do espelho, se fosse a dois, ou seja, um aluno faz um alongamento no outro, ou se apoia no outro, existem várias formas de você desenvolver um alongamento. Se você sempre faz ele da mesma forma, você se tornou previsível. Sabe, o teu aluno ele chega na sala e começa a fazer aquele alongamento básico, previsível, que você sempre faz, né? Aí vai, aqui, então. Qual a possibilidade de você mudar, repensar o teu alongamento? Existem várias formas diferentes de você fazer um alongamento. Para, pensa, planeja e muda, entende? Para que o teu aluno não ache previsível e monótono. E se você não ensinar nenhum passo? Mais do que normal, você dar uma aula de dança de salão e não ensinar passo nenhum. Ser uma aula toda montada com base em revisão, com base em estudar outras coisas, musicalidade, a gente vai falar sobre possibilidades daqui a pouco, entende? E se você não quebrar o passo para ensinar? Porque existe um padrão, né, que a gente geralmente utiliza para ensinar um passo. Mas esse padrão ele não é obrigatório. Você não precisa ensinar sempre da mesma forma. Eu gosto muito de fazer aula no exterior, porque esse costume de quebrar o passo vem muito aqui da cultura do Brasil. E isso também não está errado. Apenas é uma forma de ensinar. Porém, por exemplo, é muito comum você chega em Buenos Aires, vai fazer uma aula de tango, o professor não quebra o passo. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. De certa forma, é uma possibilidade diferente de ensinar. Ele vai lá, demonstra o passo com a professora, explica todos os detalhes, tudo que ele acredita que precisa ser dito sobre aquele passo, solta a música e bota o pessoal para praticar. É interessante, porque muitas vezes nós brasileiros que estamos condicionados a pegar o professor que quebra o passo bem direitinho para a gente, diz todos os detalhes de condução naquele momento, a gente cria uma certa dependência que às vezes deixa o aluno um pouco amarrado, né? E ele não consegue se desenrolar quando ele encontra um professor que está trabalhando com uma estratégia diferente. Então você como professor também tem que pensar nessa possibilidade. Eu não sou obrigado a quebrar sempre o passo para ensinar para o meu aluno. Muitas vezes eu vou fazer isso, mas algumas vezes eu vou experimentar em colocar o passo, ensinar de uma outra forma, sem necessariamente quebrar momento a momento, tempo a tempo, detalhando tudo. Entende? Acredite, não subestime a capacidade do seu aluno. Muitas vezes ele vai aprender o passo sem a necessidade de todo um desmembramento que você faz. Então envolve muito feeling também para você conseguir identificar quando ou não utilizar esse recurso, tá? Então, por enquanto eu estou só jogando ideias para você pensar em montar aulas de formas diferentes, tá? Então, enfim, e se é infinito? Tem muitas formas que você pode fazer para montar a sua aula e eu quero que você sempre se questione para que você não seja previsível, tá bom? Então, exemplos rápidos de como surpreender, de como criar algo novo. Avaliação prática. Então, um determinado dia, o seu aluno pode chegar na sala e ele não vai aprender nenhum passo novo, ele não vai ter aquele modelo de aula que a gente acabou de ver, padronizado, né, que você sempre faz, você simplesmente vai aplicar uma avaliação prática com ele. Você coloca a música, de repente, vamos supor que a tua aula dura 1h30. Então, na primeira 1 hora de aula, você vai pedir para as pessoas dançar entre si e trocar toda vida que a música parar. E aí vai ser uma grande prática. Elas vão estar dançando e você vai estar com o professor e a sua parceira, o seu parceiro, né, sentados, dando nota para os alunos sobre vários critérios. Você pode dar uma nota de 0 a 10 sobre musicalidade, sobre ritmo. Aí você coloca aluno a aluno, bota o nome de cada um deles na folha, todos os que estão presentes, né? E aí coloca uma coluninha com uma nota. Musicalidade, de 0 a 10 você dá uma nota, pelo que você está vendo ele fazendo. Ritmo, conexão com o parceiro, enfim, simpatia. Você pode escolher N qualidades para avaliar o teu aluno dentro de uma aula. Equilíbrio, postura. Nossa, gente, parâmetros para avaliar não faltam. Então isso é uma avaliação prática que você vai analisar aluno a aluno. Vai demorar 1 hora para fazer isso, né? Porque que a sua sala tem 20 pessoas. Então você vai levar um certo tempo para olhar todo mundo dançando e dando a nota ali para cada um deles. E aí o aluno ele teve uma aula prática, ele dançou a aula inteira, isso é muito bom, aulas somente práticas, onde ele não aprende nenhum passo novo, tá? E ele fica ansioso, porque você vai dizer para ele que eles estão sendo avaliados, é como uma prova mesmo. Na escola a gente não tem uma prova, né? Quando a gente vai aprender uma matéria,
Então na dança o aluno ele também precisa um pouco desse feedback. Eles ficam ansiosos por receber a nota. E aí só muito cuidado, né, em dar essa nota para não desestimular o aluno. Sempre mostre que ele está evoluindo. O aluno ele sempre tem pontos muito bons e pontos a melhorar. E aí nessa hora ele recebe um feedback. Ah, que legal. Eu tirei um 4 em postura, de repente, eu não tô atentando muito a isso. E aí eu tirei um 10 em simpatia. Então o aluno ele vê os pontos fortes e os pontos fracos dele. Gente, isso é um exemplo, tá? A gente poderia gravar um vídeo inteiro só sobre avaliação prática. Mas só para mostrar como existem possibilidades de você não se tornar um professor previsível. Que a sua aula é sempre a mesma coisa, tá? Você pode fazer uma avaliação teórica também, entende? Você pode... Avaliação não, uma aula teórica. Daqui a pouco eu falo sobre avaliação teórica. Você pode dar uma aula teórica, você tem um quadro na sua sala, eu recomendo muito você ter um quadro branco, já falei isso em vídeos anteriores. E aí você mostra outros casais dançando, faz uma análise da dança daqueles casais, de repente um casal famoso, sei lá, você dá aula de samba de gafieira, e aí você tem um casal que é referência, você mostra aquele casal dançando, assiste o vídeo junto com os alunos, analisa aquele vídeo, mostra o que é que tem ali naquela dança, os elementos que eles aprenderam ou vão aprender, as possibilidades, as variações, as características daquele casal, entende? De repente você mostra estilos, né, diferentes estilos. Ó, esse aqui é o samba funkeado, esse aqui é o tradicional. E essa aula é uma aula teórica riquíssima, que o teu aluno ele precisa desse embasamento. Ele quer a parte prática, mas ele precisa também da parte teórica. E quando ele tem uma aula dessa, de repente você montou aqui uns slides, como é que eu estou fazendo aqui, ó, e ensinando para eles algumas coisas sobre a história, sobre a música, né? É muito rico, são muito ricas as possibilidades que você tem de aulas teóricas. E uma vez você montando uma aula teórica, você aplica ela várias vezes em turmas diferentes, né? Você tem um trabalho de montar uma vez e depois só aprimorar. Então, é interessante, teu aluno foi para fazer uma aula de dança. Lógico, você não vai fazer isso na primeira aula, mas isso você tem que ter no teu repertório de possibilidades de aula que você pode dar. E aí o teu aluno chegou na aula para dançar, de repente está no terceiro mês de aula, ele já aprendeu vários passos. E aí ele cai, não pessoal, hoje a aula 50% vai ser teórica. Senta aqui com a gente, bota lá as cadeiras, se não tiver cadeira, senta no chão mesmo, bota um projetor, bota um monitor maior, ou uma lousa, escreve, e aí o teu aluno vai ter uma bagagem teórica também, ele vai achar essa aula única. Isso vai te tornar um professor notável, porque de repente ele faz aula com outros professores há anos, e ele nunca ouviu isso, né? Então assim, nunca teve uma aula como essa, ok? Então vamos para o próximo item, aula de musicalidade. Outra aula riquíssima, que na verdade você pode dar várias aulas de musicalidade, né? Existem várias formas de você dar uma aula de musicalidade, mas eu vou te dar um exemplo. Você pode, vamos supor que você dá aula de forró, você pode escolher 2 músicas e trabalhar essas 2 músicas a aula inteira. Então, pessoal, a gente vai brincar aqui hoje de ouvir só essas 2 músicas, e a gente vai identificar as pausas dessa música, a gente vai identificar as frases musicais onde entra o cantor, onde um instrumento está mais em evidência, e aí no começo da aula você escuta essa música várias vezes com os alunos. Então é interessante porque o aluno ele estava acostumado a chegar na aula e só dançar. Nessa aula especificamente, quando ele chegar, ele não vai dançar, ele vai parar, todo mundo vai ficar parado ouvindo a música com você, só escutando, você destacando as partes importantes da música, as variações que a música tem, as possibilidades, as pausas, né? E o aluno vai começar a ficar mais inteligente musicalmente, né? Porque aquela música ele vai conhecer bem, mas aquilo dá uma inteligência muito grande para o aluno entender mais sobre o forró em si, sobre a batida, sobre a organização da música. E ele pega aquele conhecimento e aplica a qualquer outro forró. Então, estou dando um exemplo de uma aula de musicalidade que você pode fazer, né? Coloca o aluno para escutar a música no começo, várias vezes, nem que seja 3 vezes, você coloca lá todo mundo, você comandando o som, né? Destacando as coisas importantes da música. De repente você bota uma segunda vez, coloca eles todos de olhos fechados, para eles só escutarem, não verem nada, escuta todos os detalhes da música. Aí bota uma terceira vez, aí você detalhando as frases musicais. Olha pessoal, percebe que agora vai ter 8 tempos, vai entrar o cantor. E depois mais 8 tempos vai entrar um instrumento tal, entende? E aí você vai mostrando as possibilidades da música para o aluno e depois você coloca isso na prática. Ok, gente, agora a gente vai dançar. Vocês vão dançar aqui abraçado e aí quando entrar o cantor vocês iniciam os giros. Então assim, é uma aula de musicalidade simples. Claro, eu estou te dando uma visão bem por cima, mas que se você montar e trouxer isso para o teu aluno, existe uma grande chance de quando terminar essa aula ele chegar para você e dizer assim: caramba, foi uma das melhores aulas de forró que eu já tive. Estou dando o exemplo do forró, mas vale para tudo. Eu amo fazer isso com tango, já vi muitos professores fazendo com samba, com salsa, qualquer estilo que você quiser, trabalhar a musicalidade.
existem várias formas de fazer, mas esse modelo que eu te dei rápido aqui te inspira. Inclusive esse é um outro tema que dá pra gente abordar muito, aprofundar demais em aulas futuras, tá bom? O que mais? Você pode ter uma prova escrita. Sim. Depois que você deu aquela aula teórica, que eu falei anteriormente, onde você falou sobre a história, onde você falou sobre a música, mostrou casais e estilos que cada um dança, nada impede você, um determinado dia, imprimir uma provinha com 10 perguntas, múltipla escolha, e o aluno responder. E aí, nessa hora é fantástico, porque as perguntas que ele sabe, ele vai acertar, aquele errar, ele vai ficar super curioso para saber a resposta. E vai ser uma excelente oportunidade do aluno aprender. Poxa, não sei a resposta para essa pergunta. E aí, quando você explicar, ele vai ficar curioso em querer saber mais. E a prova escrita ela ainda tem um grande efeito. O interessante é que a gente trabalha, né? Nós somos escolas de dança. Então, a gente tem que avaliar o aluno de alguma forma. Não só prática, mas de forma escrita também, teórica também. É fundamental. Você não vai fazer isso sempre, mas vai. Você faz uma prova escrita dessa a cada 6 meses. Perfeito, né? O teu aluno ele vai também perceber como o teu curso, o teu planejamento de aula ele é diferenciado. Ele tem essas coisas que de repente ele faz em outro local e não encontra. Ele vê que você tem bagagem, ele vê que você sabe também, não só a prática, mas a teoria, tá bom? O que mais? Prática do feedback, eu adoro esse modelo de aula também. É muito legal, às vezes, você aplicar uma aula onde você vai colocar os alunos para dançar. Vamos supor que a sua aula tem 1h30. Na primeira hora, os alunos vão só dançar entre si. E aí você vai dar o seguinte comando, a seguinte orientação para eles. Toda vez que eu pausar a música, vocês vão trocar. E antes de trocar, antes de ir para outra pessoa, eu quero que você dê um feedback para a pessoa que você acabou de dançar. E aí você vai dar 2 feedbacks. Você dá um feedback de algo que você gosta da dança dele e de algo que você acredita que pode melhorar. E as pessoas vão ter um pouco de dificuldade de falar a segunda parte, né? Dar um feedback de algo a melhorar. Mas com o tempo elas vão se soltando, né? Então tem gente que vai, você pode dar exemplos, né? Tem gente que vai dançar e aí vai achar, poxa, eu adorei o teu abraço, eu adorei a tua musicalidade, eu adorei dançar com você porque você tem, enfim, muita conexão comigo, você me conduz muito bem. De repente as damas vão falar isso para os cavalheiros, ou os rapazes vão dizer, nossa, você segue muito bem as minhas condições, ou você é muito ágil. Você tem que dar exemplos para o aluno entender que feedbacks positivos você pode dar. Assim como os feedbacks a evoluir também. Você inclusive pode colocar no quadro todas as coisas que você pode avaliar na dança de uma pessoa, para que o aluno tenha isso como referência. Ah, legal, eu posso analisar o ritmo, eu posso analisar a postura, eu posso analisar a entrega, eu posso analisar a simpatia, eu posso analisar a condução, a recepção da condução. Enfim, coloca lá no quadro todas as opções, porque aí é muito legal você receber o feedback de outra pessoa. Porque quando o aluno dança com outro aluno, geralmente a gente dança, né? Um aluno dança e ele não dá um feedback, ele não termina a dança e diz assim, ah, a tua dança foi muito boa, adorei isso, isso e isso, ou eu acho que poderia evoluir nisso, nisso, nisso. Mas como você está fazendo um exercício guiado dentro de aula, dentro da sala de aula, né? Não é num baile, é riquíssima essa oportunidade do aluno muitas vezes dizer o que ele pensa da dança do outro e agregar de uma forma muito positiva. Essa é uma prática que você pode fazer, enfim, a cada 3 meses. Então são possibilidades de aula que você precisa ter no seu repertório, tá bom? Gente, por aí vai. Eu quero que você pense em não dar uma aula de forma previsível. Que você tenha opções e possibilidades no seu repertório, tá bom? Coloca aqui nos comentários um modelo de aula que você gosta de aplicar também para contribuir comigo e com a comunidade, tá bom? Tem muitas opções, esse assunto é vasto, muito, muito vasto, tá bom? O que mais? Dar aula todo dia igual é fácil. Agora, inovar, com tudo que eu falei agora, realmente é para os notáveis, tá bom? Vamos para o segundo pilar. Tenha um parceiro. E esse tema pode ser polêmico, eu vou defender a minha tese, e aí, claro, existem exceções que a gente pode tratar. Por que eu acredito que você precisa ter um parceiro para dar aula de dança de salão? Porque os monólogos são chatos. Como assim? Vamos supor que a sua aula dura 1h50 minutos. Se você, sozinho, passa 1h50 minutos falando, como eu estou falando aqui, vou falar 1 hora, se torna um pouco mais chato, não é? Se tivessem 2 pessoas falando, alternando comigo, esse vídeo ficaria mais interessante. De repente eu falava o ponto 1, aí vinha outra pessoa para falar aqui o ponto 2, né? O pilar número 2. Aí eu volto, falo o pilar número 3. Aí depois minha parceira vem, fala o pilar número 4. Isso tornaria esse vídeo mais interessante e mais dinâmico.
assim também seria a sua aula. Então, eu quero que você pense que os monólogos, eles são chatos. Se você tem uma pessoa só falando o tempo todo, com o tempo o teu aluno pode perder o interesse, né? E por mais que você seja um professor fantástico, você consegue reter a atenção dos alunos durante muito tempo, se você tivesse uma parceira, você conseguiria um resultado ainda mais eficaz nesse sentido. E aí entra muito a questão de você se desprender e realmente delegar a função de ensinar. Porque às vezes a gente tem um conhecimento, né? E aí não, só eu que sei ensinar bem. Se eu for colocar um parceiro ou uma parceira para me ajudar, ela não vai saber dar aula tão bem, ou ele não vai saber dar aula tão bem quanto eu. Então eu não vou fazer isso. Eu vou dar aula só, ou se eu for ter um parceiro, eu não vou nem dividir a aula com ele. Ele vai só demonstrar, ou ela vai só demonstrar o passo comigo, tá? Então isso é ruim. Recomendo muito que você tenha um parceiro. Eu vou levantar mais pontos aqui. Olha só, nós nos conectamos com os nossos semelhantes. Por que eu trouxe aqui esse árabe? Gente, se entrar um árabe na sala de aula, uma pessoa vestida desse jeito, nós tendemos a não nos conectar muito com aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem uma cultura muito diferente da nossa, uma aparência diferente, costumes diferentes, fala um idioma diferente. Então, quanto mais semelhante eu sou de uma pessoa, mais eu me conecto com ela, ok? Isso é básico, isso é neurociência. E aí, por que a questão do parceiro é importante? Porque se eu sou mulher e eu estou querendo aprender um passo, eu gosto de me espelhar em outra mulher mostrando aquele passo ou explicando aquele passo. E se eu sou homem e estou ali querendo aprender um passo, eu também quero ter uma referência masculina, não só na execução, mas na explicação daquele passo, por uma questão de autoridade e semelhança. Isso é científico, não é uma opinião minha, entende? Isso ocorre na prática, tá? E aí, é claro que você, com a sua habilidade, eu conheço professoras incríveis que dão aula sozinhas, sem parceiro. E eu conheço professores incríveis que dão aula sozinhos, sem parceiros. Funciona? Funciona. O que eu estou te dando aqui é uma estratégia para você ir além, para você evoluir. As melhores aulas que eu já assisti sempre são de um casal, é sempre um par ensinando. As pessoas se conectam muito mais em ver um homem explicando a parte do homem e a mulher explicando a parte da mulher. É uma questão só de conexão e de semelhança. Isso é uma regra? Não, existem exceções. Tem gente que tanto faz, a pessoa tanto faz, gosta de assistir aula com os dois. Mas no geral, na maioria das pessoas se conecta muito mais da forma como eu estou recomendando você fazer, ok? O que mais? Outra vantagem de você ter um parceiro. Você precisa de um feedback imediato quando termina a sua aula. Isso aqui é inegociável. Como assim? Você terminou de dar aula com seu parceiro ou com a sua parceira. Assim que terminar, no caminho para casa ou lá mesmo na escola, assim que terminar a aula, vocês precisam sentar e dar um feedback mútuo sobre a aula. Isso é fundamental para que você evolua como profissional. Então, de repente, você vai dizer, olha, foi muito boa a sua aula, mas naquele momento você vai poder dizer isso para o seu parceiro, né? Você perdeu o domínio da turma, você estava explicando e tinha muita gente dispersa, então fica mais atento a isso. E aí o contrário também, a outra pessoa vai te dizer, também na hora que você estava falando, teve um momento que você foi explicar o passo e não ficou muito claro, tinha muita gente na dúvida, e aí você já evoluiu, já foi mostrar outra coisa, e acho que ficou muito atropelado. Então, sem esse feedback é muito difícil você evoluir. Às vezes sozinho você não tem capacidade de terminar a sua aula e saber o que é que você errou ou acertou, o que é para melhorar ou o que precisa ser ajustado. E quando você tem uma segunda pessoa ali que estava com você, que viveu com você aquele processo para te dar um feedback, você evolui muito. Inclusive foi assim que eu aprendi a dar aula e é assim que as pessoas em geral aprendem. Pelo menos dentro do meu método de ensino, eu oriento sempre que os casais, os profissionais que eu formo, trabalhem esse feedback ao final das aulas. Ok? Então esse feedback tem que ser imediato também, não pode deixar para outro dia, senão você esquece o que precisa ser dito, do que você lembra, né, no final da aula para o teu parceiro ou para a tua parceira, tá bom? O que mais? Cuidado. Eu trouxe só a definição de parceiro. É o que está em parceria, sócio, cúmplice, companheiro de dupla, especialmente no jogo, na dança, nos esportes e em espetáculos. Então, um parceiro é realmente um parceiro. Quando você fala de parceria, você fala de 50% para cada. Então, se você vai fazer um planejamento de aula e você vai ensinar um passo, você vai trazer uma proposta para a aula, é importante que você divida aquela proposta, onde 50% vai ser ensinado pelo rapaz e 50% pela dama, entende?
para que não fique aquela aula concentrada. Eu tenho uma parceira, mas eu dou aula todinha. Ela está ali, ela é só o arroz, ela é só ali o acompanhamento da aula. Isso não é legal. É interessante que você consiga. Não, você faz um alongamento, você vai conduzir a revisão, aí eu vou ensinar o passo, aí depois você mostra a condução, aí depois você mostra a variação. Então realmente há uma divisão desde o planejamento, nos momentos em que cada um vai liderar, digamos assim, né? Porque tem sempre um que está liderando o momento da aula, tem sempre um que está conduzindo a aula e o outro está mais acompanhando. Então, que isso não aconteça de forma desproporcional. Um deles fala 90% e o outro só fala ali 10% da aula. Isso não é parceria, isso continua, você continua sendo o detentor de todo o conhecimento e aquela pessoa está ali só meramente acompanhando. E isso é um processo, gente. Isso às vezes parte muito mais do teu parceiro que está lá dando só 10% da aula, de se impor, de chegar e dizer, olha, vamos dividir melhor essa aula, eu sei que eu vou ter um pouco mais de dificuldade, eu sei que você detém mais o conhecimento porque você tem mais experiência, mas permita com que eu assuma mais a aula, vamos lá, aos poucos vamos evoluindo, hoje eu assumi 10%, na próxima aula eu queria passar para 20%, 30%, até que a gente consiga equilibrar. Isso vai ser bom para você e para mim, porque os dois vão conseguir assumir a aula de forma igual, né? Ter responsabilidades iguais. Inclusive o aluno, ele se sente super seguro, porque ele consegue tirar dúvida com os dois. Quando tem só um falando a aula inteira e o outro mal fala, é como se aquele cara fosse o detentor total do conhecimento. Então todas as dúvidas que surgem, vai todo mundo em cima daquele cara ou daquela pessoa para tirar as dúvidas, entende? Porque ele está claramente desproporcional a divisão da aula. Então parece realmente só quem sabe é aquela pessoa e a outra está ali mais acompanhando. Isso é muito ruim. Recomendo muito que você trabalhe para evoluir nesse sentido, tá bom? Vamos para o item 3. Busque por conhecimento o tempo todo. Por mais clichê que seja, mas eu vou aprofundar um pouco sobre que conhecimento é esse. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o que você não tem é pelo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. É uma frase do Paulo Vieira, tá? Então, uma coisa que eu queria que você entendesse é que não tem problema nenhum você começar sabendo pouco. Vou até contar a minha história. Quando eu comecei a dar aula, minha primeira turma foi de tango. Eu como professor mesmo, eu e a minha parceira, né? Dando aula de tango. E naquele momento, se eu for olhar hoje, eu não tinha conhecimento suficiente para ser professor de tango. Na verdade, não existe um momento em que você é considerado um professor. Eu vejo muito essa discussão, né? No meio da dança de salão, as pessoas, às vezes, os profissionais reclamando porque tem um profissional dando aula e não está preparado ainda para isso. Isso acontece, mas eu acho que mais do que reclamar, a gente tem que pensar assim: todo mundo tem que começar algum dia. E não existe um momento em que você é considerado pronto. O ideal é que você evolua, que você faça aulas, que você realmente tenha uma bagagem, que você estude e que você tenha a oportunidade de algum dia começar a dar aula. Não existe uma regulamentação que te diz, olha, agora você é professor de dança de salão. Então, é muito subjetivo esse assunto. É muito você acreditar que você é capaz de ensinar algo para outra pessoa. Só que onde está? Eu comecei sabendo pouco. Agora, o erro é eu continuar sabendo pouco. Então, a partir do momento que eu decidi ser professor, a minha busca por conhecimento ela é constante. Toda aula eu tinha que estudar mais e mais e mais para trazer conteúdo para os meus alunos, para dançar melhor, para ensinar melhor e não parar de evoluir nunca. Então, eu não vejo problema em você começar sabendo pouco, eu vejo problema em você continuar sabendo pouco e não se reciclar e não continuar ensaiando, buscando conhecimento para dar aulas, ok? Mas eu queria falar de um conhecimento um pouco mais amplo, tá? Não só relacionado à dança. Como assim? Porque às vezes nós como profissionais nos limitamos a ensinar só a dança, né? A buscar capacitação só na área da dança. E aí é congresso, aí é festival, e aí são cursos, workshops, ensaio, só buscando capacitação na área da dança. Isso é importante, é um ponto importante que você precisa realmente evoluir. Mas o que eu queria plantar aqui na sua consciência é que existem outras habilidades que você precisa desenvolver e estudar, como liderança, persuasão, autoconhecimento. Gente, vamos aqui, uma pausa. Se você dá aula e você lidera pessoas, você dá aula para 5, 10, 15, 20 pessoas e não desenvolveu a habilidade de liderança, nunca estudou, nunca leu sobre o assunto, você também está parado no tempo. De repente você faz de forma empírica, não, eu já sou um bom líder e tal, beleza. Mas
tudo você pode evoluir, você pode se desenvolver, você pode buscar conhecimento para se tornar um líder melhor, ok? Persuasão da mesma forma. A sua vida é convencer o seu aluno a várias coisas. Você concorda que persuasão não é só vender, persuasão também é convencer, ou vender uma ideia, né? Então, por exemplo, você precisa vender para o aluno a ideia de que ele tem que ir para os bailes. Essa é uma problemática. Todo professor de dança de salão precisa convencer o aluno de que ele precisa ir para o baile. Mas ele não sabe fazer isso. Ele não tem argumentos suficientes. Ele não estudou persuasão para falar de uma forma que o teu aluno escute o teu discurso e se convença. Então, você vai ter dificuldade de prosperar se você não desenvolve habilidades como essa. Autoconhecimento, fundamental, acho que inclusive deveria ser o primeiro da lista. Marketing e vendas. Ah, não, Cleiton, mas eu não vendo. Vende o tempo todo. Marketing também. Mas eu trabalho em uma escola e quem faz o marketing é a escola. Esquece, você tem que saber de marketing e vendas. As pessoas te abordam, as pessoas estão o tempo todo te perguntando e você precisa convencer elas a entrar para a dança. Você faz parte do processo de captação de alunos também, por mais que você não faça de forma ativa, mas você faz de forma indireta. E vendas e marketing é uma habilidade que você precisa ter independente da sua profissão e independente se você precisa exercer isso no seu trabalho diretamente ou não, tá? Produtividade, você precisa estudar sobre isso. Finanças, é básico, né? Se você não sabe, se você não entende de finanças, provavelmente você passa por dificuldades financeiras, tá? Enfim, oratória, como é que você é professor, como é que você trabalha com a voz e nunca buscou um treinamento sobre oratória ou ler um livro a respeito? Não é para você ficar com a dicção excelente, se tornar um orador, um palestrante, não chega a tanto, mas você precisa de conceitos básicos de oratória, para que a pessoa te escute e te compreenda, para que você consiga organizar as ideias de uma forma clara, para que você elimine os seus vícios de linguagem. Todos nós temos vícios de linguagem. Então, assim, são conhecimentos que se você não busca, você estagna, e aí você não se torna o quê? Notável, ok? Pense nisso. Esses pontos são fundamentais, tá bom? Então, vamos fazer uma pausa aqui e a gente continua no próximo vídeo.